De mãe para mães. Você já tentou inculcar algo na cabeça do seu filho? Tentou ensinar algo a ele? Nem sempre é fácil, não é verdade? Bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrita, se inscreva, curte e já compartilha com suas amigas. Eu quero compartilhar com vocês hoje duas experiências que eu tive com meus filhos. Eu sou mãe de 2 meninos. Eu tenho o Ian de 8 anos e o Enzo de 4. Estávamos no ano da pandemia e o Ian estava no 2º ano. Naquele ano, recebemos a notícia da escola que iríamos começar a alfabetização das crianças. E foi um desafio para mim, porque como é que eu ia conseguir ensinar o meu filho a ler e escrever? Eu fiquei muito nervosa. Mas começamos então pelo mais fácil, ensinando o alfabeto. E começamos a ensinar o alfabeto, ele gravou até bem, passaram uma semana, 2, 3, fomos para o beabá e aí as coisas começaram a complicar. E eu falava para ele, filho, beá dá o quê? Bá, filho, o que beá dá? Não sei. E aquilo foi ficando recorrente, já tinha semanas, meses que eu estava tentando ensiná-lo. E aí teve um dia em que eu ensinando ele, e eu falei para ele, filho, vamos de novo, o que beá dá? E ele começou a chorar falando que não sabia. Naquele momento eu perdi a minha paciência, eu acabei sendo muito dura com ele e eu briguei com ele. E naquele instante ele começou a chorar e eu olhei para ele e eu vi que eu tinha errado. Me deu um desespero, eu corri para o banheiro, me tranquei lá e lá eu chorei. E eu falei para Deus, falei, Senhor, como é que eu vou ensinar esse menino? Parece que ele não vai aprender nunca. Olha quanto tempo eu estou aqui. O que eu vou fazer? Senhor, me dê uma direção, me dê uma estratégia, me mostre o caminho. Naquele mesmo instante, o Espírito Santo falou ao meu coração. Você precisa ter paciência porque ele não sabe. E naquele instante eu entendi que a minha paciência já tinha ido embora. Outra coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você precisa de conhecimento. Como você vai ensinar o seu filho se você não sabe como fazer? E aí eu fiquei extremamente constrangida e eu caí na real e eu falei, poxa, eu errei. Eu voltei lá, eu pedi perdão ao meu filho e falei, filho, mamãe errou. Eu perdi minha paciência, me desculpe, você não sabe. Mas mamãe vai buscar ajuda para te ensinar. E naquele momento, eu pensando e orando, pedindo a Deus o que eu faria, então conversei com uma professora dele, expliquei toda a situação, falei que eu não estava conseguindo ensiná-lo e se eu estava ensinando da maneira errada. E ela me explicou como era o ensinamento que fazia para as crianças começarem a ler e escrever, e eu vi que eu tinha errado em tudo. Então começamos de novo o processo. Resumindo toda a história para vocês, chegou no final do ano, o Ian estava lendo e escrevendo para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero falar para vocês que não foi fácil. Eu precisei tirar bastante tempo do meu dia, eu precisei ter muita paciência com meu filho. Então eu quero deixar uma dica com vocês aqui hoje. Ensinar exige tempo e paciência. Eu precisei tirar esse tempo. Eu precisei ter bastante paciência para ensinar o meu filho. Então você vai falar assim para mim, Grace, mas eu não tenho tempo, como é que eu faço? Eu vou falar para você que às vezes a gente se pergunta mesmo o tempo inteiro isso. Mas com a ajuda do Espírito Santo eu tenho certeza que você vai conseguir assim como eu consegui. Hoje é muito lindo ver o meu filho falar que quem ensinou ele a ler e escrever fui eu. Mas foi fácil? Não foi, mas nós vencemos. A segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês é a experiência que eu tive com o Enzo. Esse ano ele foi para o pré. E quem tem crianças aí de 4 anos ou que já passou pelo pré, sabe que é um desafio para nós. A criança ela está aprendendo, ela está absorvendo muita coisa e a gente dá todo um ensinamento e uma disciplina em casa. Mas na escola sabemos que nem todas as crianças têm os mesmos princípios que nós. E então, um belo dia eu fui buscar ele na escola e aí a professora falou assim, mãe, hoje o Enzo bateu. No outro dia, mãe, hoje o Enzo mordeu. Mãe, hoje o Enzo brigou comigo, o Enzo empurrou e aquilo foi ficando recorrente. E aí eu comecei a ficar desesperada, falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou ensinando certo, aonde eu estou errando. E eu não queria ser a mãe punitiva, eu queria ser uma mãe assertiva na vida do meu filho. Então comecei a orar e busquei conhecimento para ajudar ele também na personalidade dele. Então resolvi fazer uma dinâmica com ele. Então todos os dias que eu chegava na escola, falei assim, vou fazer algo que o Espírito Santo me direcionou no dia que eu estava orando. O Espírito Santo falou assim para mim, você precisa inculcar na cabecinha do seu filho alguns princípios. Então, resolvi fazer essa dinâmica que foi chegar na escola todos os dias, me abaixar, olhar nos olhinhos dele e falar para ele assim, filho, hoje você vai ter um dia bem divertido, você vai brincar, vai sorrir bastante com seus amigos, mas filho, não pode bater, não pode morder, não pode empurrar. Se algum amigo provocar você, você chama a professora, mas não pode fazer essas coisas, tudo bem? E ele, tudo bem. Então ele me dava um beijo e ele entrava para a escola. E eu fiz isso durante 3 semanas consecutivas, todos os dias a mesma coisa.
Num dia que eu fui buscar ele, a professora veio falar assim pra mim, olha, hoje o Enzo melhorou bastante, e na outra semana, olha, o Enzo me chamou, olha, então a gente começou a ver frutos bons daquele processo que eu estava fazendo com ele. Eu tive que ser persistente. E foi muito engraçado, na semana passada eu fui fazer o mesmo processo com ele que eu faço todos os dias, e aí a hora que eu me abaixei e eu olhei nos olhinhos dele, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu já entendi. E ele repetiu exatamente tudo aquilo que eu falava pra ele. Foi muito lindo de ter escutado. Naquele mesmo instante o Espírito Santo falou ao meu coração, encucou na cabecinha dele. Então ele olhou pra mim e deu um sorriso assim, consegui. E foi muito lindo, porque uma das coisas que eu quero deixar aqui como uma dica para você, mãe, quando o seu filho ele faz algo errado, a gente corrige, não corrige? Mas quando ele acerta, muitas vezes a gente deixa de dar os parabéns, de falar palavras de afirmação. Uau, você conseguiu! Uau, parabéns, meu filho, você ficou bom, você tá melhor. Às vezes a gente esquece desses detalhezinhos. Então, não esqueça desses detalhes. Quando o teu filho conseguir algo, conquistar algo, seja a primeira a falar assim, filho, parabéns, você melhorou, olha como é bom, porque isso vai gerando no coração dele todos os dias a vontade de ser melhor. A segunda dica que eu quero deixar aqui com você, mãe, é que ensinar exige persistência. Não desista, por mais que você erre um dia, dois, nós vamos errar, nós somos mãe, não somos perfeita, mas você vai conseguir com a graça do Senhor. Eu quero deixar um versículo com vocês que está em Deuteronômio 6, do 5 até o 7. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Que preciosa essa palavra, não é verdade? Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na cabecinha dos nossos filhos. Eu tenho o costume na minha casa de fazer devocionais com os meus filhos. Então, todos os dias à noite, eu e meu esposo, a gente ora com eles, nós lemos a palavra com eles, nós colocamos louvores e temos um tempo muito precioso e estamos colhendo frutos disso. Meu filho de 8 anos, ele já tem alguns versículos gravados na cabecinha dele. O meu filho de 4 anos, ele ama a hora do bocional. Ele fala para mim assim, mãe, vamos fazer o nosso bocional. E é engraçado que eu tive uma experiência com o Enzo, quando a gente chegou da escola, eu estava dando o banho dele naquela rotina de mãe, e ele falou bem assim pra mim, mãe, eu tô com uma vontade de orar para o Deus. E aí eu dei risada e falei, é verdade? Dele mas eu vou esperar a hora do nosso bocional, que é à noite. E eu falei, filho, nós não precisamos esperar até a noite. Nós podemos orar para o Papai do Céu agora, nesse momento. Ele eu falei, sim, filho, vamos orar? E ele, vamos. E começamos a orar, e ele agradecendo, e a hora que eu terminei a oração, ele falou assim, Papai do Céu, muito obrigada pela minha família. Meu coração se encheu de alegria, porque aos pouquinhos ele está entendendo a importância da família. E eu quero te perguntar, mãe, quanto tempo você tem investido na vida espiritual do teu filho? Aí você pode pensar, poxa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas eu falo para você, mãe, que é importante a gente investir tempo. Não é um tempo perdido, é um investimento. Eu quero ler para vocês agora um trechozinho de uma ministração de um pastor que eu achei muito interessante. Ele falou algo muito precioso e também muito sério. O mundo está investindo pesado para capturar a mente dos nossos filhos, para confundir a cabecinha deles, para ensinar a eles aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ou nós, pais, investimos tempo para ensinar o caminho de Deus aos nossos filhos, ou nós vamos perder o coração dos nossos filhos para este mundo. Meu Deus, misericórdia. É muito importante investirmos tempo na vida dos nossos filhos, ensinar ele, inculcar a palavra de Deus na cabecinha deles. Quanto tempo você tem tirado para realmente ensinar, às vezes, a importância da família, a importância de estar junto, a importância de eles serem bons na escola, bons com as pessoas? Isso é muito importante. Que nós, mães com propósito, venhamos a ter a sabedoria para investir tempo, para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando eles cresçam, o mundo não venha corromper o coração deles, mas que eles venham influenciar essa geração, que eles venham ser influenciadores de Cristo nessa geração. Eu quero deixar para vocês também Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos ser sábia, nós precisamos ter sabedoria dentro do nosso lar. O inferno não está brincando, eles estão trabalhando duro para roubar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos levantar uma geração de mães guerreiras dentro dos nossos lares, mães que sejam como rios transbordantes.
na vida dessas crianças, para inculcar, para ensinar mesmo a palavra de Deus. Não deixe que o mundo dite quem ele vai ser, quem ele é e o que ele deve fazer, mas que ele tenha cravado no coração dele, na mente dele, quem ele é para Deus e o que Deus tem para a vida dele. Mãe, que em nome de Jesus você possa ter a sabedoria vinda de Deus para ensinar dentro da sua casa os princípios do Senhor, com graça, paciência e persistência. Não negocie esse tempo e eu creio que em nome de Jesus você vai colher lindos frutos dentro do seu lar. Amém? Até o próximo episódio. Deus abençoe.